Vamos lá, então. A gente vai iniciar hoje nossa aula aqui, pessoal, sobre uma nova temática. Espero que vocês estejam aí já bem assentados. Estou aqui com o microfone na boca, mas não se preocupe não, que não é cacuete, né? Para a gente melhorar o áudio com vocês aqui, tá? E aí a gente vai, hoje, nesse momento de língua portuguesa, trabalhar um tema bem leve. Espero que vocês tenham aí evoluído nas últimas aulas que nós estamos estudando, que foi um pouco mais densa, né? Sobre prefixo, formação de palavras. Aí vocês vão ver hoje um assunto bem mais leve e que é clássico nas provas de concurso, que é a acentuação gráfica. E hoje eu vou me ater aqui a vocês, nesse momento, de trabalhar especificamente a nova reforma ortográfica, as coisas mais relevantes sobre a acentuação gráfica, ok? Então, uma aula bem leve, prática, decoreba, como vocês vão perceber, e também de fácil assimilação. Então, antes de mais nada, bem-vindo aqui para o nosso encontro de língua portuguesa e que vocês possam estar nesse momento aí, após o vídeo, né, a recapitulação da aula, treinando as questões que eu vou propondo aí para vocês nesses TDs e cada vez mais vocês possam sair bem nas questões e também adquirir mais autoestima e confiança para as provas que surgem aí constantemente no nosso dia a dia, embora tenhamos aí um cenário um pouco complicado com a pandemia, tá? Então, a gente, sem delongas, vai iniciar agora um assunto, como eu falei, prático. A acentuação gráfica, antes de qualquer coisa, não é apenas colocar um acento nas palavras, mas ela é muito mais que isso. Como vocês podem ver aqui na tela seguinte, uma acentuação, ela mexe com o sentido das palavras, com as classes de palavras. Se você perceber na tela aí, a palavra baba, eu coloquei um acento, virou babá. E aí já tem um novo significado, né? A classe permanece a mesma, é um substantivo, mas você percebe aí que, por um acento, modificou totalmente a semântica. Você percebe aí também que o nome, por exemplo, esta e está, um é pronome demonstrativo de lugar, né? Por exemplo, de proximidade, e está já é um verbo. Então, a gente, quando fala em acentuação gráfica, tem que entender que o acento serve para duas coisas. Primeiramente, o que a gente aprendeu na escola, que é para grafar a palavra e nos deixar claro a sílaba tônica daquela palavra, onde é o mais forte na hora de pronunciar, né? Que a gente chama isso aí de prosódia, que é a pronúncia correta das palavras. E, além dessa característica, que é nos indicar onde é a sílaba mais forte e a mais fraca, a gente também usa a acentuação para diferenciar os termos, como vocês estão percebendo aí, não é isso? Então, a gente tem outros exemplos ainda na tela, para vocês observarem aí, tá? Nós temos a palavra maio e maiô, que muda por um acento. A palavra caque e caqui, lembrando que caque com acento, lá no canto da sua tela, caque com acento é a cor, é uma cor quase marrom, tá? E caqui, com o qui forte, sendo oxítona, é uma fruta. Então, observe como muda tudo, até uma sílaba forte, uma acentuação, ela interfere tanto num sentido e muitas vezes na classe de palavra. A gente tem a palavra bebe e bebê. Observe também que um acento mudou o sentido daquela palavra e principalmente a classe. Bebe é verbo e bebê é um substantivo, tá bom? Então, esses dois primeiros exemplos que eu mostrei aqui, essas duas primeiras lâminas, era para ilustrar para vocês como o acento é muito mais do que um sinal gráfico. Ele serve basicamente para nos indicar a sílaba tônica de um termo, de uma palavra, e, claro, o sentido que ela pode ter em um determinado contexto. E aí, avançando nessa questão da acentuação gráfica, nós temos no português 3 acentos. O acento agudo, que é esse que vocês percebem aí na palavra caque, na palavra país, né? Geralmente ele tem um som aberto. Nós temos também o acento circunflexo, como vocês aparecem aí na palavra metrô e bebê, ele é fechado. E nós temos o acento grave, que é aquele da crase que nós colocamos, tá? Lembrando que o tio não é acento. Ele é apenas um sinal de nasalização, ok? Para indicar que o som é nasalizado, mas o tio não é acento.
Então, em português só existe 3 acentos: o agudo, o circunflexo e o acento grave, que indica a crase. Prosseguindo, vocês podem observar aí, coisa bem elementar, né? Que a acentuação gráfica, ela nos ajuda a localizar a sílaba tônica, como vocês veem aí em destaque em amarelo. E conforme essa sílaba tônica esteja localizada, elas vão ter essas nomenclaturas. Sempre lembrando que as sílabas, para você definir se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou proparoxítona, você precisa observar que ela é contabilizada da primeira parte lá de trás para o começo. Ou seja, a primeira sílaba de uma palavra você contabiliza do fim e não do começo. Jacarandá, por exemplo, aí, a primeira sílaba é o dá, a segunda sílaba é o rã, a terceira sílaba é o cá e a quarta sílaba é o já. Então, conte sempre de trás para frente. E aí é que você vai definir a sílaba tônica, se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira. Pirâmide, né? Se você observar, ela é a terceira sílaba mais forte, o rã que tem aí. No automóvel, nós temos a segunda sílaba mais forte. Mais uma vez, reforçando, contabilize as sílabas tônicas de trás para frente. Então, quando a sílaba forte é a última, chamamos de oxítona. A penúltima, paroxítona. E a antepenúltima, proparoxítona. A gente vai avançar aqui. Como eu disse, é bem elementar. Continue acompanhando na tela comigo. As principais regras de acentuação são essas que aí estão. Espero que vocês estejam observando na tela. Nós temos basicamente 4 categorias de palavras conforme aquela divisão silábica de forte e de fraco. Então a gente tem aí as proparoxítonas, e aí o quadro diz para vocês que todas são acentuadas, não é isso? Depois eu vou fazer uma pequena observação com vocês sobre isso, mas em vias de regra, todas as proparoxítonas são acentuadas. Por quê? Porque no nosso português raramente tem palavras proparoxítonas, ou no português de Portugal são chamadas de esdrúxulas. Algumas gramáticas usam esse termo, esdrúxulas, ou seja, a mesma coisa de proparoxítonas, tá? Então, basicamente, todas são acentuadas, como vocês podem ver aí. Júpiter, ótimo, flácido. Então, comum é que a acentuação feita no português, pela questão da exceção, para a gente não ter que gastar acento toda vez. Então, as exceções é que a gente acentua. Os menos casos frequentes na língua portuguesa é que nós acentuamos. Por isso, as proparoxítonas aí são essa via também de explicação. Como elas são minorias no português, quase não tem proparoxítonas, portanto, elas são sempre acentuadas, já que demandam menos, né, esse esforço na hora de escrever. Nós temos mais no português, são as paroxítonas, e já eu comento mais sobre elas, já que elas são maioria, obviamente elas caem mais nos concursos, tá? As que nós temos também com menor frequência são as oxítonas, aquela em que a primeira sílaba é mais forte. Lembrando que a primeira sílaba, a última lá, né, no finalzinho da palavra, que a gente chama de primeira sílaba, tá? E aí as oxítonas são acentuadas quando terminam nessas situações que vocês estão vendo aí. O A, o E e o O. Essas 3 vogais, A, E, O, são acentuadas nas oxítonas. Você só precisa decorar isso. As 3 vogais, A, E, O. E o final, em, e o seu plural, ens. E os ditongos, el, ei, oi. Tá? Então, decorou as oxítonas, você é a chave do negócio. Decore as oxítonas. Se você decorar, você nunca vai errar a acentuação gráfica. Por quê? Vou já falar em seguida sobre isso. Mas as oxítonas, você decorando que o A, o E, o O, o EM e esses ditongos que aparecem na sua tela são ditongos abertos e acentuados, vocês memorizando, as demais regras facilitarão o seu momento de desenrolar o português. Os monossílabos tônicos, assim como as oxítonas, né, têm a mesma regrinha de acentuação. Observem aí. São acentuados também com A, com E, com O, com EL, com EI e com OI. Ou seja, as oxítonas e as monossílabas tônicas têm as mesmas regras de acentuação. A única exceção é que nas oxítonas tem o EM,
tá? Então, não precisa morrer de decoreba, não. Lembre aí comigo, todas as proparoxítonas são acentuadas, porque são exceção no português. As oxítonas e as monossílabas tônicas são a mesma regra, com A, com E e com O, seguido por essas terminações também aí de ditongos abertos, EI, né? EL e OI. E nos exemplos vocês estão vendo aí. Qual a diferença então das oxítonas e das monossílabas tônicas? Apenas o EM, tá? As oxítonas terminadas em EM acentuam, as monossílabas tônicas não, ok? Aí, só para fixar melhor, né, eu peguei do blog da professora Flávia Rita, uma das grandes expoentes da língua portuguesa, aí, fazendo uma propagandazinha sobre ela. Ela coloca aí para vocês essa imagenzinha aqui no site que ela tem, em que ela distribui melhor cada categoria. E aí vocês podem ver depois na teleaula e, em seguida, fixar melhor, tá? Eu não vou me debruçar muito sobre isso, porque eu já comentei na lâmina anterior. Mas, reforçando aí, vocês observam aí a síntese, né? Que as monossílabas tônicas, assim como as oxítonas, têm a mesma terminação e são, portanto, a mesma regrinha de acento, com exceção do EM, como eu falei nas oxítonas. Os hiatos só acentuam os hiatos se terminar com... se tiver um I ou um U, isoladamente ou seguido de S, no meio da palavra, ou no final, não importa. Um hiato... I e U sozinho, na mesma sílaba, ou seguido de S, são, portanto, acentuados. Vejamos aí, então, a regrinha das paroxítonas, que eu havia dito para vocês que nosso português é maioria, as palavras maiores em seu número nos dicionários são paroxítonas. Ou seja, então, eu tenho mais nomes para escrever no dia a dia com essa categoria. E para que eu não fique decorando um monte de regras, observe na tela esse passarinho que eu coloquei aí, o roxinol. Por que esse roxinol tem a ver com a regra de acentuação? Muito simples. A gente na escola aprendeu decorando um monte de regra para acentuar as paroxítonas, mas não precisa. A gente acentua as paroxítonas que terminam nessas letras do passarinho roxinol. Qualquer palavra paroxítona que terminar com R, só decorar roxinol, você acentua. Como, por exemplo, revólver. Revólver termina com R, é paroxítona, não acentua. Táxi termina com I. O I tem no nome roxinol, então acentua-se também, sendo que é paroxítona e terminou com I. A palavra túnel termina com L, é paroxítona e termina com L de roxinol. A palavra rádio, rádio termina em ditongo, com o O no final, e tem o O no roxinol, ok? Vírus, termina com U, seguido de S, não tem problema. Termina com U e tem no roxinol. Ah, eu não quero decorar por essa palavrinha aí não. Tem uma maneira mais fácil? Tem. Qualquer palavra paroxítona que não terminar com os acentos das oxítonas, você acentua. Não entendeu? Vamos voltar aqui à fita. As oxítonas, você acentua quando termina com A, com E, com O e com EM, não é isso? Então, por exceção, por exclusão, as paroxítonas jamais serão acentuadas caso termine com a mesma regra já citada. Então, se uma palavra for acentuada nas oxítonas, com A, E, O, EM, nunca será acentuada nas paroxítonas. Então, nenhuma palavra paroxítona terminada com A, com E, com O ou com EM, singular ou plural, jamais será acentuada. Por exemplo, o nome coco. Coco não é cocô que eu estou dizendo, tá? É coco. Coco é paroxítona. E aí você não tem acento em coco por quê? Porque terminou com O. E o O pertence aqui família de acentuação. Ah, lembrei das oxítonas. A palavra, por exemplo, que nós temos aqui, biquíni. Biquíni é paroxítona. Terminou com I. O I faz parte da acentuação das oxítonas. Lembre aí. Claro que não. As oxítonas se acentuam com A, com E, com O, com EM. Singular ou plural, né? E os ditongos abertos que eu mencionei. Então, qual é a regrinha das paroxítonas, para você não ter que decorar essa lista toda que está na sua tela? Sintetizando da maneira mais fácil, o bizu é
não acentuando com as oxítonas, acentua-se com as paroxítonas. Mais um exemplo, a palavra tórax. Tórax termina com X. X está na regra das oxítonas? Tá, não? Então, acentua-se. É paroxítona com X. Tá? A palavra, por exemplo, prédio. Prédio termina com ditongo, IO. IO está no grupo das oxítonas, sendo paroxítona? Claro que não está. Então, acentua prédio. Tá? Grátis, porque is não faz parte das oxítonas. Então, fechando aqui, para vocês entenderem a parte que eu comentei, todas as proparoxítonas são acentuadas. Os monossílabos tônicos são muito próximos das oxítonas, com os finais, melhor dizendo, a, e, o, em, nas oxítonas, singular ou plural, e apenas com as vogais a, e, o, e os ditongos abertos, que a gente já falou sobre isso. Troféu, herói, né? São acentuados, por exemplo. Céu, tá bom? E aí um alertazinho, que muitas vezes cai em concurso e a gente às vezes tropeça. As palavras que aparecem na sua tela aí, elas são sempre paroxítonas, nunca são hiatos, tá bom? Decore, porque cai no concurso. Então, quem fala gratuito, tá errado. O certo é gratuito, gratuito, como está aí escrito na sua tela. E, portanto, paroxítona. E o I não é acentuado. Intuito, do mesmo jeito. Tui é forte. Fortuito, circuito, todas sem acento. Porque são paroxítonas terminadas em O. E você sabe que quando termina em O, não se acentua as paroxítonas. Por quê? Porque elas já fazem parte das oxítonas. Então, as oxítonas são inimigas das paroxítonas. Tá? Coloque isso na sua cabeça. Se uma palavra ela é oxítona, com acento, jamais o final dela pode ser acentuado se for paroxítona. Fica fácil de você aprender assim. Então, qualquer palavra que o final chocar, igual ao de uma oxítona, nunca acentue se for paroxítona. Mais um exemplo para esclarecer, é só você lembrar da palavra, por exemplo, que a gente vai dar aqui para vocês, a palavra fêmur, um osso da perna, né, o maior osso, se eu não me engano, F-E-M-U-R, com acentozinho no E fechado, fêmur, terminou com R, o R não faz parte das oxítonas, então eu acentuo, é uma paroxítona com R, ok? Vamos seguindo adiante. E aí o que eu falava que merece alerta, tá? Olhe para a tela mais uma vez. Olha a palavra trem, bens, sem, só tem uma sílaba. Portanto, são monossílabas, né? E quando termina com em, os monossílabos não são acentuados, tá? Não são acentuados. Se fosse oxítona, sim. Monossílabos, não. Quando termina com em, não. Aí você vai dizer assim, mas professor, a palavra tem, eu já vi com acento. Mas o acento ali é para diferenciar singular de plural. O tem sem acento indica singular. Ele tem juízo. No plural tem acento. Eles têm juízo. Aí eu boto um circunflexo para indicar questão diferencial de singular e de plural. Essa é uma observação importante. Mas monossílabos não tem acento se terminar com em. Você observa aí que as palavras lá de baixo, encontrá-lo, recebê-la, dispô-los, amá-lo-ia, vendê-la, são exemplos de palavras que têm pronomes ló e lá, por exemplo, no final, ia no final, né? Mas lembre-se que nós consideramos as palavras que têm esses termozinhos aí no final, né? Esses pronomes que aparecem no final, eles não indicam sílabas, ok? A sílaba é contada só até a última antes dele. Então, encontrá-lo, recebê-la e dispô-la são acentuadas porque são oxítonas, com o final A, E e O. Por isso teve acento. Então, quando contar as sílabas de palavras que tem esses pronomezinhos aí que aparecem na sua tela, lembre-se de contabilizar até a sílaba que antecede a essas partículas, tá? E só terá acento se for
oxítona, claro, aí nos termos. Vamos avançar? Está bem claro, então, o que eu estou dizendo até aqui, não é isso? Vamos seguir adiante, então. Veja aí, assim, mais uma vez, uma observação. Normalmente, na língua portuguesa, quando esses ditongos são fechados, não levam acento. Ditongos é quando nós temos vogal e semivogal na mesma sílaba. Ou semivogal, vogal, não importa. Europa, sereia, oitavo. Observe que o som é fechado. Oitavo, sereia, fechado. Europa, fechado. Então, não se coloca acento, tá? Em ditongos fechados não precisa. Observação lá embaixo importantíssima. Veja aí grifados os nomes: pastéisinhos, chapeuzinho e anzóizinhos. Essas palavras, na sua forma original, como pastéis, chapéu e anzol, elas, teriam acento, porque são oxítonas com ditongos. Oxítonas com ditongos são acentuadas, tá? Pastéis teria acento. Mas quando a gente pronuncia pastéisinhos, elas deixam de ser oxítonas e passam a ser paroxítonas. Veja que a sílaba cai para a sílaba zi. Zi, se eu contar de trás para frente, ela é a segunda sílaba. Sendo assim, ela será paroxítona. E aí não será acentuada. O acento some. É como cafezinho. Café tem acento, porque é oxítona terminada com E. Mas quando eu boto cafezinho, o zi já é a sílaba que mudou para a tonicidade. E ela passa a ser paroxítona terminada com O. E aí não vai acentuar, ok? Então, cuidado quando houver esses sufixos acrescentados aí. Uma coisa que mudou no português e para melhor, para facilitar a vida da gente, a reforma portuguesa ela aconteceu a mais recente, nos anos 90, e foi dada a nós brasileiros até 2015 para a gente se adaptar a algumas modificações na escrita, para que haja intercâmbio entre os países que falam português, chamado de lusófonos, eles poderem se comunicar de maneira mais, vamos dizer, padronizada os documentos oficiais. Então, um presidente português falando com um brasileiro, ou um lá da questão de Cabo Verde, Guiné, que fala português, alguns países, aí Moçambique. E aí, para facilitar essa questão do intercâmbio de documentos oficiais, uma padronização da escrita, não do som, porque cada país fala de um jeito, o sotaque, mas a escrita. E algumas modificações foram feitas, e para melhor, para ajudar nosso português. Uma dessas aqui que vocês estão vendo na tela, o acento diferencial. Antes, para eu saber que a palavra era uma fruta, eu botava um acento. O nome pera tinha acento. Mas quando eu digo assim, ei, eu vou pera aqui, tu vai pera ali. Parece estranho, mas é correta essa expressão. E não tinha acento para diferenciar lugar. A preposição pera, que é por ali. Mas a fruta tinha. O pelo do cachorro tinha acento, mas o pelo caminho não tinha, que é a preposição. E aí, hoje em dia, não precisa desse acento. No contexto, você consegue diferenciar. Então, o acento sumiu dessas palavras. Como vocês observam na tela aí. As palavras polo, para diferenciar o para, que era um verbo, de um para, que é preposição. Hoje, só pelo contexto, você percebe que sentido a palavra tem. E aí não precisa mais acentuar, tá bom? Só que teve duas palavrinhas que continuam acentuadas para diferenciar, que é o que a gente vai ver agora em seguida. Então, onde é que o acento permanece para diferenciar? O verbo pôr, vocês estão vendo aqui na tela em laranja. O acento diferencial fica no verbo pôr, tá? Para diferenciar da palavra por, que é uma preposição. Por exemplo, a galinha vai pôr ovos. É o verbo pôr, de colocar ovos, então tem acento. Mas se eu digo eu vou pôr ali e você vai pôr aqui, já não tem, que é uma preposição, não é um verbo colocar, não é o verbo pôr. Então, se for o verbo pôr, tem que ter um acento. Essa diferenciação continua. E a palavra pode e pôde, para indicar presente e passado. Para facilitar a nossa interpretação, permaneceu o acento, porque só na escrita não dava conta para a gente perceber. Então, para indicar passado e presente, agora
e sempre continua acentuado o pôde se for passado. Olha na tela aí, lá no canto, tem aí um exemplo. Ó. Ele pode ajudar hoje, mas não pôde ontem, porque estava ocupado. Observe que com acento indica uma ação que já aconteceu, e sem acento é uma ação presente, atual. Então, voltando, os acentos que antes diferenciavam algumas palavras, não existe mais. Somente permaneceu no verbo pôr, sinônimo de colocar, e também nas palavras pôde, tá? Que é para indicar passado. E pôde, se for presente, fica com o acento, ausente, e a pronúncia aberta, pode. Pode é presente e pôde é passado. Veja aí também que a palavra tem, como eu já mencionei na aula, quando indica plural, você acentua, só para indicar a concordância do sujeito, tá bom? E o derivado dele, se for derivado, no singular tem acento agudo e no plural circunflexo. Então, o verbo ter só tem acento circunflexo no plural, mas os derivados dele tem tanto no singular como no plural. Porém, no singular, os derivados é agudo e o plural é com circunflexo. Veja mais um exemplo aí do que eu falei agora. Ó. Lá no cantinho em azul, mantém é derivado de tem. Como é singular, acentua-se com agudo. Mas mantém, quando é plural, fica com circunflexo, porque deriva também do verbo ter. Olha os exemplos. Ela mantém a rotina de exercícios. Como aí é singular e é derivado do verbo ter, acentua agudo. Na de baixo, elas mantêm a organização dos estudos. Plural, derivado de ter, circunflexo. Tá? Então, derivados do verbo ter e do verbo vir, sempre que for derivado desses verbos, você acentua agudo no singular e circunflexo no plural. Olha aí na tela no cantinho também. O verbo vem no singular não tem acento, no plural ele tem. Tá? Do verbo vir, caminhar. Já o verbo com dois EM, vem, que vocês estão vendo bem no rodapé da tela, é sinônimo de enxergar, de ver, e aí, portanto, não terá acento, só duplicado os dois Es, né, que aparece, e não acentua-se mais, tá? Mas uma observação importante, mudou no português. Hiatos repetidos, com dois E, dois O, não acentua mais, como o nome voo, de voar, enjoo, tá? Hiatos, que tem dois E e dois O, não acentua mais. Espero que estejam entendendo até aqui. Qualquer coisa, volte, dê uma pausa na tela. Veja também aí no seu material impresso, que tem tudo bem mais detalhado. Tudo que eu falei aqui está aí no seu material de complementação de estudos. Vamos aqui, então, para um resumo do que a gente está estudando. Até agora, o que nós vimos? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Tranquilo isso, né? Vimos que as sílabas são consideradas oxítona, paroxítona ou proparoxítona, conforme você contabiliza de trás para frente a sílaba tônica. Só acentua as oxítonas quando terminam com A, com E, com O ou com EM, singular ou plural. E os ditongos EI, OI, EL, né? Assim como os monossílabos tônicos. Só que uma exceção, a ressalva que eu já falei na aula. Monossílabos tônicos só acentua-se com as oxítonas também de maneira igual, mas tirando a sílaba em. Em não se acentua nos monossílabos tônicos. E as paroxítonas, que são na sua maioria, você vai acentuá-las desde que elas não terminem com o mesmo final das oxítonas. Não precisa decorar um monte de regra, não. Quando é que eu acentuo as paroxítonas? Somente se elas não terminarem com o mesmo final das oxítonas. E aqui na tela só uma observação importante, que muita gente tropeça. Tem gente que adora acentuar o U das oxítonas. Nunca acentua o U nas oxítonas. Tem gente que vai comprar caju, aí acentua. Tem uma bica conhecida aqui no Ceará, chamada bica do Ipu. Aí o pessoal bota um acento no U.
Oxítono terminada com U não se acentua. Então fique atento a isso aí na tela, como aparece. Bangu, bambu, peru, aracaju. Terminou com U e é oxítona, não acentue. Uma importante regra que cai muito recentemente agora nos concursos, que veio para ficar e facilitar também, que ditongos abertos nas paroxítonas não são mais acentuados. Anteriormente, até os anos 90, a gente acentuava ideia, assembleia, heróico, jiboia. Hoje em dia não se acentua mais, tá? Ditongos abertos das paroxítonas não se acentuam mais. Se for oxítona, sim. Como assim, professor? Herói. Herói termina com oi. E heróico na tela de vocês também tem oi. Olha aí na tela, heróico. Não tem oi? Herói também tem. Mas por que herói continua com acento e heróico não? As oxítonas não mexeu em nada nas regras do português. Somente as paroxítonas, porque são maioria. E aí eles quiseram facilitar. Então, paroxítona só perdeu acento se for nas sílabas do meio delas aí. As oxítonas não mexeu em nada. Se for ei ou oi, paroxítonas perde o acento. E aí, observe o que eu falei, ó. Ideia, boleia, mocreia, tudo perdeu acento, né? Mas se for oxítonas, como tem lá no cantinho da tela, ó, herói, permanece. Porque, embora tenha o oi também, mas é oxítona. E a oxítona não perdeu nada. Beleza? Olha aí mais uma vez. Anéis, papéis, lençóis. Continua acentuada. Dói. Porque não mexeu nas oxítonas nem monossílabas tônicas. Só mexeu nas paroxítonas, como vocês estão vendo aí em destaque laranja. Tá bom? Espero que estejam entendendo aí tudo direitinho. Só reler o material, é bem simples, decoreba. E a acentuação é importante, gente, para sua redação. Já que as regras foram modificadas nos anos 90, quem escreve com essa versão antiga está como se fosse analfabeto de novo. Então, se atualize na reforma ortográfica, tá bom? E por fim, os hiatos. Os hiatos, que são duas vogais chocando em uma palavra, vizinhas, né? Elas só são acentuadas se forem o I ou U isolados, numa sílaba, ou seguidos de S, tá? Vamos ver exemplos aí. Olha aí as palavras de cima: saída, faísca, viúva, balaústre. São acentuadas essas letras que vocês estão vendo aí, o I e o U, porque são oxítonas, desculpa, são hiatos. Oxítonas não, desculpa, hiatos, tá bom? Reforçando aqui minha fala. Hiatos. E ficam sozinhos na sílaba quando você separa. Saída. O I ficou só. Quando eu falo viúva, viúva, o U fica só. Acentua-se. Sozinho ou com S. Mas se vier um NH, não acentua, tá bom? Rainha, rainha. O I fica só. Mas veio um NH depois, então não vou acentuar. Viu? Certo? E, no caso, perdeu o acento dos hiatos, se antes vierem ditongos. Como vocês estão vendo aí, ó. Baiuca, feiura, boiuna, eram nomes que tinham acento até os anos 90. Mas agora não tem mais. Hiatos, que antes dessa parte do hiato tiver um ditongo, você elimina o acento, tá? E aí na tela embaixo, hiatos repetidos não são mais acentuados, ó. Vou, perdoo, lê, creem, não se acentuam mais, tá bom? Releia seu material sempre que precisar reforçar algum desses itens. E aí mais uma vez, observe como era antes e como ficou agora. Vejam aí que antes os hiatos com letras idênticas eram acentuadas. Letras idênticas apenas o E e o O, tá? O I e as demais não. Então vejam aí como ficou.
E para concluir, eu quero esse desafio com vocês aqui. Eu falava no começo que no português todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Será que é verdade? As oxítonas também são todas acentuadas com aquelas regras que eu falei. As paroxítonas. Você sabe que quando tem nomes próprios, quando registram em cartório, eles, errados ou não, tem que ser respeitada aquela grafia. Por exemplo, quem tem o nome Souza, Souza, o correto é para ser com S, porque após ditongo se usa S, ó. Sou é um ditongo, deve ser um S depois, mas tem cartório que botou com Z, então fica valendo. Andréia, se fosse pela regra nova, Andréia não teria mais acento no EI, porque é paroxítona, e ditongo não tem mais acento nas paroxítonas. Mas por que Andréia continuou com acento? Porque alguém quando nasceu tinha acento e permaneceu, mudando ou não as regras. Então as regras de acentuação, se forem marcas registradas, se forem nomes próprios, respeita-se a grafia que lá estão. Veja esses 3 nomes que aqui aparecem na sua tela. A palavra Antártica deveria ter um acento, mas a empresa de cerveja não acentuou. Está errado? Tá, mas a empresa registrou assim, tem que respeitar. Mas se fosse pelo português, Antártica estava errado, porque ela é proparoxítona e todas são acentuadas. Entendem aí? Um exemplo, a palavra Ferrari. Ferrari é paroxítona, termina com I, merecia acento. Mas por que eu não acentuo? Porque ela é registrada assim, é o nome italiano que ficou no português. A palavra Petrobras é oxítona, com A no final, mas não acentua, é uma marca, ficou registrada assim e, portanto, ficou respeitada a grafia. Mas se fosse seguir a regra do português, todas teriam que ter acento aí. Então, o português tem dessas coisas. Mais um exemplo para a gente fechar aqui nosso encontro. Olha aí esse desafio para vocês. Veja aí na tela. Ignorando o fato de serem marcas registradas, qual é a única que, de acordo com as regras de acentuação, está correta? Veja aí. Tem uma cachaça aqui na nossa região nordeste chamada Pitu, que também é uma espécie de camarão, por isso tem um desenho do camarão aí. Veja aí Pitu com acento, ó. Ipioca, também é uma marca de cachaça muito conhecida na região nordeste. Ipioca está com acento no O. Petrobras está sem acento. E Itaú está com acento. A questão é, qual dessas 4 marcas está acentuado corretamente? Está grafada corretamente. Analisa comigo aí. Pitu, a sílaba forte é tu. Neoxítona, quando é a sílaba forte, a primeira de trás para frente. E se acentua as oxítonas terminadas com U? Claro que não. Então, Pitu está errado o acento. Mas se permanece assim por causa da marca. Mas que está errado, tá. Não acentua a oxítona terminada com U. Ipioca, vamos separar as sílabas de ipioca. I-Pi-O-Ca. Veja que o O se separou do I. É um hiato. Aí você vai lembrar, hiato que tem a letra O, acentua. Ipioca. O O vai acentuar? Vai não. Só acentua o I e o U nos hiatos isolados ou com S na sílaba. E o O não faz parte desse grupo. Então está errado, né? Mas respeita-se porque é a marca da empresa registrada. Petrobras, eu já falei para vocês aí no momento anterior. Era para merecer um acento no A, porque é oxítona. Mas aí virou uma questão de uma sigla, entre aspas. Então respeitou-se aí a escrita. E o único nome correto é Itaú. Por que o U de Itaú está acentuado? Porque é um hiato, não é oxítona. Itaú, o A e o U se separou, é um hiato, ok? Então, para a gente fechar, só vou finalizar agora com esse desafio para vocês agora na tela. E a gente no próximo encontro vai trabalhar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, para a gente fechar aqui nossa aula de hoje, esse último desafio, e aí a gente fecha nosso encontro, vocês vão se garantir nas questões, e depois vamos aprofundar em nosso próximo encontro mais ainda essa temática que é super relevante aí para os concursos. Veja aí comigo, só para a gente fechar 2 exemplos aqui. I e U com segunda vogal em hiato. Acentua se necessário dessas que eu vou dizer para vocês aí. Vou escolher só algumas aqui. A palavra suíço tem acento? Pensa aí.
É um hiato, tem acento nesse I ou não tem? Isso. Pensaram? Tem. O I ficou sozinho, né? Vamos escolher a palavra reúne. Reúne. O U ficou só. Então tem acento sim no U. Reunião não tem, porque o som forte é o final, é diferente. Mas reúne tem. Juiz, para a gente fechar aí, juízes. Juiz. Separou o U e separou o I. Mas o I ficou sozinho? Não, ficou com o Z. E o hiato I e U, eles não são acentuados se não estiverem sozinho ou com S. E tá é com Z, então não pode acentuar. Estão entendendo? Juiz. Is com Z não pode. Se estivesse sozinho ou com S, poderia. Como é o caso de juízes. Juízes. 3 sílabas e o I ficou só. Ok? Então aqui eu vou fechar nosso encontro. A gente vai ter aí novos momentos juntos para a gente aprofundar mais essa temática. Hoje vocês viram as regras mais importantes. Tem tudo isso e muito mais no seu material. Espero que vocês leiam com atenção, com afinco, tá? Vejam teleaulas sobre isso. E aqui ficou muito claro o que eu disse para vocês. Tem muito exercício para vocês treinarem aí, o gabaritozinho lá para você checar o seu material. E desenrole e acerte tudo. E até um próximo encontro e um forte abraço. Então a todos aí uma boa aula, um bom estudo. E fiquem com Deus e em paz aí nos seus estudos.